bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas, eu sou mestranda do EHPS, um programa de Educação, História, Política e Sociedade aqui da PUC. Nós, através da representação discente da RD, estamos conversando, dialogando, gravando uma série de diálogos com pesquisadores, professores da área da educação que podem contribuir com a nossa formação também nessa pandemia através da perspectiva de outros diálogos, de outras provocações. E a convidada de hoje é a Rodrigo da Silva Buquerque, que é um educador e não binário do ensino básico e dá aula na Educação Fundamental 1 e também do Grajaú, da periferia da Zona Sul. A Rodrigo também é atriz e tem uma série de outros projetos também envolvidos com a arte. E eu queria agradecer por ela ter topado o convite, estar aqui conversando com a gente, e dizer que tanto eu quanto o Rodrigo somos pessoas trans não binárias. Pessoas não binárias são pessoas que estão fora da cisgeneridade, fora das identidades construídas de homem e de mulher. São pessoas que reconhecem nessa identidade de gênero, chamada não binariedade, e que são corpos que, além de estarem fora da cisgeneridade, estão também da binariedade. Então, corpos não binários não se reconhecem nem como homem, nem como mulher, e é desse lugar que a gente fala, e é desse lugar que a gente habita a educação e constrói conhecimento e constrói novas praxes. Então, eu vou pedir para que a Rodrigo agora também se apresente, fale um pouquinho dela, para que a gente possa começar a nossa conversa. Boa noite, meu nome é Rodrigo da Silva Buquerque, eu sou educador da educação básica do ensino fundamental 1, né? Para além disso, também eu tenho alguns projetos que envolvem educação que são localizados na região onde eu nasci e vivo até hoje, que é o Grajaú, né? Esses projetos, eles envolvem tanto arte. Eu tenho um coletivo de teatro aqui no Grajaú, o coletivo Entre Vielas, e trabalho com diferentes públicos, diferentes idades, com temas de relações de gênero, sexualidade e relações raciais. Então, só explicando um pouquinho, gente, a nossa conversa ela vai ter um tema geral, que é gênero e sexualidade na educação básica, e desse tema geral a gente vai dividir a nossa conversa em 4 temas, em 4 pautas, e o primeiro tema que a gente gostaria de trazer é essa construção histórica das identidades sexual e de gênero. E aí, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga essa construção, essa perspectiva histórica do gênero e da sexualidade. Para começar, eu queria trazer um trecho de uma música, de uma artista chamada Aventura Profana, que eu acho que é um pouco um norteador para a nossa conversa. O trecho da música é assim: as que confiam na travesti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nesse sentido, eu queria começar pontuando que nós estamos aqui discutindo educação e numa perspectiva de pensar novos rumos para a educação. E eu acredito que nós não podemos fazer isso sem considerar o saber produzido por pessoas trans, por pessoas travestis. E aí, nesse sentido, eu queria trazer aqui alguns nomes, e a gente pode até pensar em deixar eles, né, na descrição do vídeo, nomes de travestis que são educadoras, têm sua formação em pedagogia e especializações também. Os nomes delas são Sara York, Tiffany Odara, Letícia Carolina, Maria Clara Araújo, Ana Flor e Érica Malunguinho. Todas essas são mulheres trans e travestis que contribuem muito para o que eu acredito enquanto perspectiva de educação e fazem parte da formação que eu tive que buscar fora da universidade para poder atuar considerando a minha existência. E eu gostaria que você falasse um pouco, Rô, agora sobre o que essas pessoas também te trouxeram enquanto provocação para pensar gênero e sexualidade nessa perspectiva histórica, né? Porque quando a gente reflete sobre isso, estando do avesso da norma ou de um outro lado, né, a gente acaba interpretando e enxergando pontos
que a normatividade exclui ou coloca como natural, né? Então, eu acho que esse é um bom norteador para a gente começar. Pensando nessa discussão da construção das identidades sexual e de gênero, eu acho que a gente tem que ter alguns pontos para guiar, né? Quando você me pergunta em que essas pessoas que eu citei me ajudam, eu acho que são pessoas que, de maneiras muito diversas, estão produzindo coisas, produzindo materiais, conteúdo acadêmico sobre acadêmicos e não só também artísticos, sobre novos caminhos para a educação, né? Então, refletir sobre as questões de identidade e sexualidade com essas referências, elas fazem muito sentido. Pensar na perspectiva de quem desviou da norma, né, entre aspas. Sim. A norma, né, entre aspas. E eu acho que para a gente partir de um ponto de que a gente tem um sistema para identificar sexo, gênero e sexualidade. É importante pontuar que essas coisas elas são diferentes em certa medida. Pontuar essas diferenças ajudam a gente a olhar para a questão de uma maneira mais ampla e profunda. Mas essa perspectiva, essa ideia de historicizar, de trazer uma história para essas palavras, né, sexo e gênero, na construção da identidade dos sujeitos, ela tem uma origem. Porque hoje em dia a gente tem, muito se fala sobre a identidade ser uma construção, né? A gente entende a identidade de gênero ser uma construção, o gênero ser construído. Então, a gente entende que desde o nascimento, antes do nascimento, quando a família vai até o médico fazer o ultrassom, e que ele passa a maquininha lá, e a partir dali ele decreta, é um menino ou é uma menina. A partir daí, o gênero ele vai sendo construído, né? A partir do momento que o médico diz o que é aquela criança, afirma o gênero dela, vários dispositivos vão sendo acionados para que ela cumpra a expectativa que estão colocando sobre o corpo dela, de ser uma menina ou um menino. A gente entende isso como não natural, é a cultura que vai construir isso. Então, a menina vai receber boneca, a menina vai ter as duas orelhas furadas, muito antes de poder dizer se quer ou não ter a orelha furada, vai receber fogãozinho, panelinha, enquanto o menino, boneco, arma de brinquedo, camiseta de super-herói, os próprios super-heróis, no universo da brincadeira, e isso está construindo o gênero da criança, né? O futebol, pensando em termos de conteúdo, a matemática desafiadora, colocando essa criança para superar os limites dela. Isso tudo vai construindo uma ideia de gênero sobre o corpo dessa pessoa, e essa pessoa vai respondendo a esses padrões impostos. Então, a gente tem, na maioria, assim, no geral, a gente tem uma ideia dessa construção do gênero e a gente entende o gênero como sendo cultural. Na outra ponta, no sexo, a gente tende a acreditar que o sexo ele é natural, ele é da natureza do ser humano e que ele não passa por uma construção. E essa ideia está tão bem colocada na nossa cabeça que a gente olha com olhos da cultura ocidental para todas as culturas. Então, a gente acha que a ideia do sexo sendo natural, do sexo sendo o norteador da diferença entre um homem e uma mulher, faz parte de todas as culturas. E isso não acontece. Então, a gente precisa procurar a história do sexo biológico, da construção do sexo biológico, para desfazer essas ideias que estão muito bem colocadas, né? Uhum. Nesse sentido, eu trago como uma referência um texto chamado Interpretando o Gênero, da Linda Nicholson. Eu acho que é assim que fala, Nicholson. E que ela vai trazer um pouco da história
da construção do sexo biológico, para a gente entender que, na verdade, o sexo biológico ele também é fruto de investimento social. Ele é fruto de investimento de vários campos, científicos, sociais, econômicos. Uhum. E aí, pensando um pouco nisso, essa autora ela volta lá atrás ainda, né? Lá nas sociedades gregas, para pensar ali naquele momento, não existia uma diferenciação entre sexo masculino e sexo feminino. Isso não quer dizer que eles não identificavam diferenças entre homens e mulheres. Identificavam, mas essas diferenças não passavam pelo órgão genital, pelo sexo biológico. Por que não passavam? Porque nessa época eles nem tinham ainda essa ideia construída de que o órgão genital que dito feminino era um órgão diferente do órgão genital dito masculino. Para a gente ter uma ideia, isso é um dado que a Linda Nicholson traz no artigo dela, de que a vagina ela não era nem nomeada. Não tinha nome para ovário, útero. A mulher ela era interpretada como um homem mal formado. Ela não tinha essa a ideia de que eram dois sexos distintos. Ela era simplesmente um homem mal formado. A menstruação, por exemplo, eles consideravam que a mulher menstruava não porque por uma questão fisiológica, mas ela menstruava, era uma possibilidade de sangramento. A gente sangra por várias partes do corpo. Ali, o lugar por onde passava a menstruação era só um detalhe. Não tinha a ver, eles não colocavam não nomeavam aquilo, nem atribuíam aquilo ao fato de ser um ser humano que tem ovário, útero, vagina. Isso não era pontuado. Essa noção ela começa a aparecer no século XVIII. Começa a ser feita essa distinção no século XVIII. Que aí eles vão, inclusive, começar a tratar um pouco da questão das pessoas intersexuais como pseudo-intersexuais. Eles chamavam de hermafroditas, né? Pseudo-hermafroditas. Só que a gente sabe que esse termo hermafrodita é um termo que não é o adequado, que a comunidade de pessoas intersexuais reivindica que o nome seja, que a gente trate como intersexuais, né? Uhum. Então, a partir desse momento, eles começam até a desacreditar, a dizer que aquilo não existia, que aquilo eram problemas, eram desvios também da sexualidade do órgão genital, né, desvios biológicos, má formação, para conseguir concretizar essa ideia de um binarismo sexual, né, de uma dicotomia ali, pênis e vagina. E aí, mais para o século XIX também, que essas ideias começam a ser investidas, a anatomia vai começar a fazer distinção entre o corpo da mulher e o corpo do homem. Então, vai estudar o esqueleto, vai estudar a formação dos músculos, vai estudar os órgãos genitais. Aí, a partir daí, começa a se investir um estudo para poder fazer essa diferenciação. Agora, pensando nisso, que existe uma história por trás da construção do sexo, pensando que antes do século XVIII, muito nas sociedades gregas, isso não existia essa diferenciação. Essa diferenciação ela passou a ser construída ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e no século XVIII essas ideias começam a ficar mais fixas, como a gente trouxe agora, e vão se consolidando no século XIX, né? Tem até uma fala do Foucault que fala que nunca se debateu tanto, nunca se falou tanto sobre o sexo. Ao passo que começa a se falar tanto, a gente cria verdades sobre o sexo. Uhum. E essas verdades a gente sabe que elas estão calcadas na ideia de que o sexo, o órgão genital dito feminino,
é complementar do órgão genital dito masculino, porque eles têm um fim para procriação. É essa a ideia da complementariedade que se dá. E aí, a partir disso, todas essas construções normativas, né, muito também calcada, antes disso, muito baseada em distinções religiosas, teológicas, né? Sim, sim. Mas aí, a partir desse momento, no século XIX, que com o surgimento desses estudos científicos, fazendo diferenciação entre os corpos e órgãos genitais, principalmente, é que se cria essa verdade sobre o sexo. Mas a gente sabe que hoje os estudos constatam pelo menos mais de 40, né? Mais de 40 estados intersexuais possíveis para o ser humano, né? Uhum. O que seriam esses estados sexuais? Quando a gente está falando de um corpo biologicamente dito como feminino, tem uma série é uma regrinha que precisa se cumprir, né, para esse corpo ser considerado feminino na sua completude. Então, ovário, útero, vagina, produzir hormônio, o estrogênio, e aí esse corpo né, essa linha, essa construção, considerado um corpo feminino. Do outro lado, o homem com pênis, testículo, produzindo testosterona. Esse é um homem, é um sexo, é um macho. O macho e a fêmea, a distinção do macho e da fêmea. Porém, a biologia, os estudos científicos comprovam que existem pelo menos 40 estados intersexuais possíveis, ou seja, pessoas que nascem com uma combinação cromossômica, sei lá, num corpo dito masculino, mas a combinação cromossômica é XX em vez de XY. E aí o restante das coisas combinam. Ou então produz testosterona, combinação dos cromossomos XX, mas tem um órgão genital ambíguo, que seria essa mistura dos dois sexos biológicos, né? Pênis e vagina, ou outro órgão genital. Então, no estudo da intersexualidade já está provado que essa binariedade do sexo biológico, vagina e pênis, ela cai por terra. E essa combinação, essa linha de estrogênio, cromossomo XY, vagina, útero, trompa, ovário, mulher, fêmea, essa combinação toda ela está distorcida. Ela pode ser distorcida. Ela não é uma combinação que corresponde à realidade. Porque hoje esses estudos da intersexualidade, a gente compreende que não são desvios do órgão genital, desvio biológico, não é má formação. São possibilidades de existência dos seres humanos. Né? Até porque só se desvia de algo que foi criado como parâmetro, né? E acho que o que a gente questiona é justamente isso. Quando você está apontando toda essa linha histórica, a gente está questionando esse parâmetro que tem um nome, né? Que é a cisgeneridade, que se coloca como única possibilidade, como imposição para que todos os corpos vivenciem gênero de uma única maneira e que, inclusive, façam apagamento dessas identidades intersexuais que provam por si mesmas, biologicamente, inúmeras outras possibilidades, né? Sim, então esse é justamente o que acontece lá em meados do século XIX, né, com esses estudos, acabar com as ideias intersexuais, da intersexualidade, apagá-las, né, deixar elas fora da história para que aquilo não seja estudado, para que aquilo não seja considerado, e a partir dessa ideia da natureza sexuada, da natureza do sexo, a gente consiga consolidar os padrões de gênero e sexualidade ao longo dos séculos, né? Mas isso então, por exemplo, na teoria queer e no transfeminismo, é uma ideia que tem sido investida na desconstrução. A gente precisa acabar com a ideia de que sexo é natural e gênero é construído. Na verdade, as duas coisas, uma informam a outra, ao passo que a gente não consegue nem mais entender quem construiu quem primeiro.
Até porque esse nome sexo, ele já é muito problemático, né? Sim. Quando a gente fala em órgão genital, a gente está falando de órgãos que foram nomeados e que é sempre bom lembrar que eles têm nome para que a gente não utilize justamente essa falácia do sexo feminino, sexo masculino, quando a gente está falando de pênis, quando a gente está falando de vagina, quando a gente está falando de órgãos que podem estar em qualquer corpo, né? Inclusive estão em corpos variados, que não são necessariamente de personagens dito homens e mulheres. Então, acho que essa desassociação de que genital é um sexo feminino ou masculino e de que isso informa o seu gênero a ponto de você nunca conseguir reverter, né, esse gênero informado por conta de um genital, eu acho que faz com que discutir gênero e sexualidade seja tão importante, seja tão libertador também diante dessa prisão que se configurou a historicidade, né? Sim, nesse sentido, assim, é o que a Linda Nicholson traz logo no início do artigo dela, que é a gente precisa historicizar, a gente precisa reconhecer a origem histórica do sexo para acabar com a ideia de que dessa ideia muito bem construída de que isso é o natural e que isso se dá em todas as outras sociedades, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos povos originários da América do Norte, e com todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre as pessoas chamadas de two spirits, né, dois espíritos, que essa ideia, ela é ocidental, isso não faz parte da cultura de todos os povos, né? Sim. Eu estou lendo um livro da Sobun Fusomé, que ela faz parte do povo da Gara, que fica ali na África Ocidental, né? E ela traz muito essa perspectiva da aldeia, de como é que o povo da Gara se organiza. E aí são outros tipos de relação. Ela fala um pouco sobre a homossexualidade e, por exemplo, a homossexualidade, eles têm a ideia de que a homossexualidade, essas pessoas são consideradas guardiões de portais espirituais. Uhum. São pessoas que têm o pé aqui no plano terrestre e em vários outros portais, em vários outros campos espirituais. Por isso o corpo delas é um corpo diferente, se manifesta de um jeito diferente. Essas pessoas são responsáveis por conectar a população que está lá na aldeia com os espíritos, conectar com os ancestrais. E aí ela traz no livro dela de que eles são considerados guardiões do portal e é sobre isso que se fala a respeito deles. A função que eles exercem nessa organização social, não sobre com quem eles se relacionam ou não. Então essa ideia, é importante a gente localizar ela muito bem. Essa ideia é uma ideia ocidental e ela chega nessas culturas junto com as caravelas. Sim, e acho que é isso, né? Diversificar como gênero é uma categoria movente, né? Uma categoria criacional e cultural de cada povo, de cada historicidade, que faz a gente, de fato, desconstruir, e é necessário destruir também, visões limitantes e completamente normativas que impossibilitam com que nós possamos mover essas identidades, essas categorias. Acho que nesse primeiro bloco a gente conseguiu discutir bastante sobre a questão da historicidade. E se você não tiver mais alguma coisa, Rodrigo, a apontar, a gente pode encerrar para começar a discutir nos outros blocos outros fatores também que a gente tem muito aí para contribuir. Não, de acrescentar não, acho que a gente pode amarrar pensando nessa proposição de que é desconstruir a ideia dessa dicotomia entre sexo e gênero, natureza e cultura, né? Sim. Essas duas coisas, elas estão muito mais entranhadas, muito mais amarradas do que a gente comumente pensa, né? E trazer isso para a discussão, ter isso como norte para a gente poder caminhar para os outros assuntos, para os outros diálogos. Sim. Então, gente, nesse primeiro bloco é isso. A gente vai seguir discutindo nos outros blocos outros temas relacionados a gênero e sexualidade na educação básica. Um beijo.